Deixa eu começar mostrando até os teus livros, Guilherme. Eu não sei, tem uma ordem? Esse aqui foi o primeiro foi da África. Imaginei, olha. O primeiro livro aqui relata a viagem do Guilherme pelo continente africano. A parte sul e leste do país. Eu atravessei inteiro por terra sem pegar nenhum voo. Foi mesmo? Só de transporte público. Muito bom. Depois tem a Rota da Seda, que a gente vai conversar, inclusive, um pouco sobre essa tua viagem. Pela Ásia Central, né, ligando a Turquia até a China, por terra também. E aí, esse que, enfim, interessantíssimo, porque eu acho que tem pessoas que nem sabem que isso existe. Ou países que não existem, né? Países que não são reconhecidos pela ONU, e você visitou alguns deles e a gente vai entender essas razões. Agora, Guilherme, então assim, essa é a história que a gente tem de, chegou o momento das férias. Vamos viajar, vamos conhecer ali um país, né? Tirar umas fotos, esses pontos turísticos e tudo mais. Isso aí é muito pouco para você. Foi desenvolvendo essa vontade de conhecer o mundo, né? E realmente só as viagens de férias não saciavam mais minha sede por esse conhecimento, assim, sabe? Essa história de viajar vem de muito cedo, né? Você vem de uma família que já viajava bastante. Isso. Meu avô era geólogo, fez muitas viagens de campo mesmo, né? Na época, da forma que ele conseguia viajar. E eu, desde também de pequeno, com meus pais, a gente viajava, acampava bastante, né? Na década de 80 era um pouco mais difícil viajar de avião. Então a gente viajava pela América do Sul. E assim foi desenvolvendo aí meus estilos de viagem. Eu vi teu relato, você dizendo que assim, chegou aquele momento em que você parou e pensou, 25 dias por ano fazendo uma viagem, né? Que de repente quem vai tirar os seus 30 dias de férias, é muito pouco para mim. Quero mudar, quero viajar o mundo. E aí me conta, quando é que isso surgiu na tua cabeça? E também um outro fator interessante, como é que, além de ter essa ideia e saber que você vai ter que abandonar uma vida estável, inclusive financeiramente, e dizer para a esposa, né, então é o seguinte... Não foi fácil, agora a gente vai viajar o mundo aí, esse é meu projeto e tudo mais. É interessante essa questão de viagens, né, que... Na minha época, de período de faculdade, eu tinha, de repente, um pouco mais tempo, mas você não tem dinheiro, né? Você faz algumas viagens, mas não consegue ficar muito tempo viajando. Aí, depois, já como profissional, eu conseguia, na verdade, tirar essas férias que não são curtas, se for pensar, 25 dias, para muitas pessoas não conseguem tirar, né, direto. E comecei a fazer viagens que, na época, né, já há mais de 15 anos atrás, eram um pouco mais ousadas. Então, eu já fui para Tailândia, Camboja, e comecei a perceber que tinham alguns jovens, a maior parte europeus e australianos, que faziam viagens longas gastando muito pouco. Então, eu percebi que viajar podia ser bem mais barato do que eu estava acostumado. E não que eu viajasse caro, eu viajava de uma forma econômica. E aí, no ano seguinte, eu fiz uma viagem para o Nepal e para o Tibete. E eu voltei mordido dessa viagem, que eu sabia que eu queria fazer aquilo. Eu queria viajar por um longo período, igual eu tinha visto várias pessoas. Eu vi muitas coisas, assim, que nem até o próprio Tibete, que eu imaginava uma coisa completamente diferente, aquelas caravanas dos iaques pelas montanhas, pelos Himalaias. E eu atravessei os Himalaias, foi incrível, mas eu vi que já estava ficando muito chinês, que já estava tendo uma padronização. Aí eu voltei decidido, não, eu quero conhecer o mundo antes dele padronizar, dele ficar igual por tudo. E aí voltei, na época, eu namorava ainda, e contei para minha esposa da minha ideia. Ela achou muito interessante, mas, assim, inacessível, né? Aí eu cheguei até a trocar de emprego, saí de um emprego para viajar, acabou surgindo uma outra oportunidade, acabei prorrogando um pouco e consegui fazer essa viagem só em 2009. E foi realmente de sair, de encerrar a vida no Brasil para fazer uma viagem longa, que a ideia inicial era de durar 1 ano. E? Acabou durando 3. Você diz que tem uma diferença em ser turista, que não é o que você é hoje, e ser viajante. Que diferença é essa? Eu acho que é um pouco polêmico até isso que parece que está colocando assim, em patamares diferentes. Eu acho que não, acho que são estilos de viagem diferentes. Né? Então, acho que existe o turismo que vai realmente, assim, para conhecer, ver algumas coisas, as atrações turísticas, digamos assim, que são muito interessantes, eu não deixo de conhecer. Mas eu acho que quando você viaja com outro estilo, às vezes esse foco a gente acaba falando mais como viajante, você valoriza muito mais as experiências de viagem. Então, essas experiências de viagem acabam sendo mais importantes do que a própria atração turística em si. Então, eu sempre, quando eu monto meus roteiros,
Claro que ela é baseada, de certa maneira, em atrações turísticas. O que tem para ver nesse país? E vão montando. Você não vai deixar de ir em Paris e tirar uma foto na torre. Exatamente. Mas ir em Paris é mais do que tirar uma foto na torre. É por aí. Para quem é viajante. Exatamente. Então, essa é a ideia. Muito de quem viaja, como você está colocando, você entra em contato com culturas completamente diferentes da que você foi criado para sempre e tudo mais. E aí existem muitos choques de cultura, né? Coisas que a gente às vezes respeita, mas até não entende, não consegue assimilar com muita facilidade e tudo mais. Qual foi... Eu sei que tem uma história muito interessante de quando você chegou nessa tua viagem pela África e teve um primeiro choque de cultura muito grande. São vários choques culturais que vão acontecendo ao longo da viagem, né? Então, você chega em países que você, por exemplo, não vai usar o papel higiênico, né? Então, você já tem até a forma que você tem que cumprimentar as pessoas, tem a mão que você pode cumprimentar e a outra mão que é considerada para higiene, que é imunda. Então, tem várias coisas que são tão simples na nossa cultura e que você tem que aprender nessas outras culturas. Sim. E que é bem... Tem uma história da tua esposa, inclusive na imigração de um país muçulmano, que ela entendeu que era muito diferente da realidade de vocês, né? A gente estava chegando... Eu estava viajando, fui viajar antes que ela, porque ela demorou um pouco mais para ser desvencilhada dos empregos dela. E, então, eu viajei da África do Sul até a Tanzânia, né? Sozinho, e lá ela chegou no aeroporto. Então, faziam meses que a gente não se via, tudo, e ela chegou e queria me abraçar, me beijar, aquela coisa, assim, e acho que ela até imaginava, de certa maneira, uma coisa assim, meio de filme, assim, não, tanto tempo sem vê-la, tudo, e eu, não, calma, olha pro teu lado, né, é um ambiente que a gente não pode, de repente, fazer assim, e ela até levou um choque, assim, de como que era, porque era eu que já estava vivendo aquilo, já entendia como que funcionava, e, de repente, ela chegando nova, fresca ali para entender, né, como que era uma nova cultura, né? E tem uma coisa também de paradigmas que são montados em cima de culturas. E quando a gente chega e conhece, a gente vê que é um pouco diferente daquilo que a mídia muitas vezes mostra, ou até um senso comum. Eu acho que, falando em África, você deve ter percebido isso, né? As pessoas... fui para a África. Primeiro que a pessoa pensa que África... é um país, né? Fala como se fosse um país e é um continente, é o continente com o maior número de países de todos, na verdade, né? São mais de 50 países. Então, eles têm uma diversidade. Eu sou particularmente apaixonado pelo continente africano, né? E além dessa questão de pensarem que é um país, as pessoas acham que toda a África vive uma pobreza, uma fome, uma miséria absoluta. Não é assim também, né? Não. Tem muito disso, mas é que, na verdade, é um continente bastante desigual, né? Muito desigual. Acho que lembra muito, que nem o próprio Brasil, né? Que muitas vezes os estrangeiros olham para o Brasil com um olho que às vezes é completamente diferente da realidade que muitas pessoas vivem, por causa dessa desigualdade. E o mesmo acontece lá. Então, a gente está acostumado, acho que tiveram grandes secas e grandes períodos, e tem problemas, existe guerra civil, existem lugares que têm muita pobreza, mas se você for, de repente, numa região nobre de Nairobi, por exemplo, a capital do Quênia, eles vão ter shoppings como tem os shoppings de São Paulo, vai ter, sabe? Existe uma infraestrutura na África do Sul, por exemplo, de estradas melhor do que é no Brasil e assim por diante. Então, tem diversos exemplos que eu posso citar, que em vários países tem coisas que me surpreenderam. O metrô da Argélia, por exemplo. Até hoje, Curitiba não tem metrô e a Argélia tem um metrô muito bom, limpo, que funciona, leva para todos os cantos da cidade. Então, sabe, a gente acaba... se surpreendendo, mesmo sabendo e tentando aprender antes, a gente acaba se surpreendendo com essas pré-programação que a gente tem, assim, né? Paradigmas, realmente, sobre o lugar, né? Isso. Vamos falar sobre a Rota da Seda, que, né, é o título de um dos teus livros aqui. Isso. Então, assim, é uma rota que é usada desde antes da época de Cristo, né? Que faz com que a seda saia da China, chegue na Europa. E você começou pela Turquia e foi até a Índia. Isso. É isso? Por que você decidiu fazer essa rota? Muitos países são islâmicos, inclusive, né? Uma cultura muito diferente da cultura brasileira ou da cultura que a gente tem no Ocidente. Como é que foi? Como é que foi, inclusive, o contato, mais uma vez, cultural com esses países? Então, eu já estava viajando um grande período já, então quando a gente decidiu fazer essa etapa da viagem. Então, eu acho que eu já estava bem
bem escolado, assim, já conhecia bem. Então, realmente, não é, talvez, o trajeto mais simples de se fazer, até por uma questão de língua e tudo. A própria burocracia de vistos e tudo é bem complicada. Tem facilitado bastante, sabe? O passaporte brasileiro está cada vez mais fácil, mas ainda exigia algumas cartas convites, alguma coisa para alguns países bem difícil. E é interessante que a Rota da Seda nunca foi uma só rota, né? Era uma rota comercial que ligava o Ocidente do Oriente. E era o período que não tinham ainda as grandes navegações. Então, ela era feita toda por terra. Então, era a única... Era um grande intercâmbio também de conhecimentos, sabe? De novidades. E a matemática transitou por aí, a medicina, a astrologia, sabe? Muitas coisas, assim, incríveis, além da própria seda, né? Então, a gente tinha... Nessas idas e vindas, depois da viagem pela África, a gente tinha ido para a Ásia, tinha passado pela Índia, sul da Europa, e a gente decidiu fazer, a gente achou que ia ser um grande desafio, mas que a gente queria tentar isso. E foi, assim, uma grande recompensa, acho que grandes surpresas, porque a gente atravessou toda a Turquia, então não só a parte ali mais de Istambul e da Capadócia, que acaba sendo um pouco mais popular, a gente foi para o interior, a gente entrou na região do Kurdistão, que até é onde entra um pouco uma região separatista, que não é dos países que não existem, mas eles gostariam de ser, e até uma região autônoma do norte do Iraque, que é o Kurdistão, que a gente viu agora até junto com na guerra do Iraque e Síria ali, do Estado Islâmico, eles estavam na frente da batalha, até contra o Estado Islâmico, então, que eram os curdos, né? E a gente teve a oportunidade de sentar com eles, isso era um pouquinho antes da guerra, e abriram as portas deles, a gente foi nas casas, a gente dormiu nas casas deles. Então, isso teve muito dessa viagem, sabe, do viajante, que é ir de conhecer, sentar, conhecer como que é dentro da família, entender um pouco da história, da cultura. E passamos pelo Irã, que é um dos países que... a gente tem que separar muito a questão do governo e da população, né? Então, o governo, sim, tem diversos problemas, e a própria população, acho que sofre muito com isso. Mas um dos povos, acho que mais hospitaleiros que nós conhecemos foi o povo iraniano. É mesmo? A gente brinca que lá você não precisa ir para um hotel. Se você tiver com a mochila, porque viajar de mochila nas costas, né? Se chegar com uma mochila na rua, você pode ter certeza que alguém vai te convidar. Ia para casa de uma pessoa, na hora que estava indo, eles já ligavam para o outro, para qual cidade que você está indo, e já arranjava outra pessoa para te hospedar. E assim ia. É muito, muito fácil de fazer amizades. A gente tem amizades até hoje. Extremamente hospitaleiro. Extremamente hospitaleiro. É muito legal. Bom, e aí, vendo você dar todas essas explicações, a gente vê essa diferença, né? E que realmente precisa de tempo para fazer uma viagem como essa, porque você imerge realmente no país, na cultura, na essência das pessoas com quem vocês encontram por lá, né? E acaba tendo até uma facilidade que, assim, de mudar um pouco o roteiro. Você tem uma flexibilidade muito grande. Claro, então, você não está ali com aquilo... Um dos nossos maiores amigos, um casal de amigos iranianos, a gente conheceu num restaurante. Então, 2 semanas depois, a gente foi ficar na casa deles, mas é uma coisa que acontece ao acaso. Você não tem como planejar. Não adianta você, antes da viagem, vou fazer isso. Não, porque simplesmente acontece no desenvolver da viagem, né? No desenrolar. E acho que aí que estão as grandes surpresas e o que faz uma viagem ser diferente de uma pessoa para outra, né? Muito bom, muito bom. Quando a gente faz viagens assim, tão para extremos de distância de onde a gente está e todas essas diferenças, existem riscos também, né? De você estar num território completamente desconhecido, alguns lugares até perigosos. Você passou por alguma situação de perigo? Você lembra algum momento que você realmente falou, agora eu estou numa situação vulnerável aqui? Olha, tiveram algumas situações, assim. Eu acho que o maior perigo real foram com transportes. Mas teve uma situação que foi um pouco complicada, que nós estávamos no Paquistão, tá? E nós estávamos descendo, era um vilarejo muito incrível que chama Kalash. É um povo que tem uma cultura única, uma religião própria, que ele fica entre o Paquistão e o Afeganistão. E quando nós estávamos nesse lugar, que era a poucos quilômetros do Afeganistão, teve um ataque na fronteira e nos avisaram que era melhor sair de lá. E nisso eu estava com minha esposa, meus 2 cunhados tinham ido visitar a gente, resolvemos sair. Fomos até a cidade e arranjamos transporte para seguir adiante. E nisso, quando nós estávamos indo, parou um carro do exército, uma caminhonete do exército, na frente e falou assim, não, nós temos que escoltá-los. Aí foi um carro na frente, com sirene ligada,
eu até falava, eu preferia que não tivesse sirene, né? Porque isso era o maior chamariz, né? Eu imagino que estava chamando um pouco a atenção. E foi uma viagem de um dia inteiro, não lembro quantas horas, mas 15 horas de viagem. E a cada município trocava, tinha um outro carro do exército esperando a gente, parava, saía um carro e entrava outro e a gente foi escoltado durante um dia inteiro. Então essa foi uma situação meio tensa, digamos assim, bem tensa. Vocês sabiam que existia perigo e por isso, né, Sim. toda essa proteção. Exatamente. Olha, a gente está viajando aqui junto com o Guilherme hoje. A gente vai ter que fazer uma paradinha na nossa conversa aqui para o intervalo. No próximo bloco, ele vai contar tudo sobre essa história dos países que ele visitou e que não são reconhecidos pela ONU. Então não sai daí, a gente vai entender por que um país é reconhecido, por que outro não, quais são os fatores. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já.